Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco da santa vontade do Senhor. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar em pé para que venhamos dar abertura a este trabalho, culto de doutrina para a glória do Deus vivo. Louvado seja Deus. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da Tua presença nesta noite que nós encontramos a Tua igreja, Pai, para louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Toma a direção de nossas vidas, Senhor. Fala conosco nesta noite, alimenta-nos com a Tua palavra, fortalece-nos, Senhor, porque precisamos, Deus, conhecer mais de Ti, Senhor. Opera maravilhas, Senhor. Derrama da Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, a Tua benignidade. Abençoa a cada um de nós. Receba o louvor, a adoração, Pai, nesta noite para a glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A irmã Iraci com oportunidade aqui para estar entoando 3 hinos da harpa cristã para a glória de Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino número 3. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão
Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo o céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar também o hino do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos. Glória a Deus, aleluia. Tudo a Deus em oração. Glória a Jesus. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Glória a Deus. Ah, Jesus, refúgio eterno. Glória a Jesus. Vai com fé teu mal expor. Deus santo, aleluia. Teus amigos te desprezaram. Conta isso em oração e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Glória a Deus, aleluia. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor. Somente Jesus Cristo, que é o nosso bondoso amigo, louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele que é fiel e verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar também o hino 305. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus.
batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao rei como galardão. Glória a Deus, aleluia! Tudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhos campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui. É Deus, aleluia! E para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai e nos a Jesus cantar, e da salvação falai, ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, aleluia! Seja o nome do Senhor. Todos nós somos soldados de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! É por isso que nós somos campeões. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus santo, essa aleluia! oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Maravilhoso é Deus, fiel é Deus, verdadeiro é Deus. Oh, aleluias! Deus de poder e de glória. É alegria quando nós estamos diante da presença do Todo-Poderoso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Peço à igreja que venha se colocar de pé para fazermos a leitura introdutória deste trabalho desta noite de terça-feira, que se encontra no livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. E estaremos fazendo a leitura de costume. Louvado seja Deus. Aonde estarei lendo um versículo, o Jefferson outro, e a irmã Iraci outro, e assim sucessivamente, até o versículo 12, para que o Senhor venha nos usar grandemente nesta noite maravilhosa. Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. O primeiro versículo diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra,
porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é feito do dever, jurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há combatentes que anunciem sobre os. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua vida. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Mesmo que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele que desejo a noite. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade do vinho de moço contigo. Meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos por esta palavra poderosa, Senhor, que ela venha fazer aquilo que aprove a tua vontade em nossas vidas. Abençoa este trabalho nesta noite, toma a direção, nos usa como instrumento afiado em tua obra, e que o teu santo nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar, louvado seja Deus. Aleluia. Hoje nós estaremos falando a respeito de Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus. Estamos aqui com um trabalho onde já falamos a respeito da Bíblia como a regra de fé do cristão. Falamos a respeito de Deus, Criador dos céus e da terra. Falamos a respeito de Deus Pai. Falamos a respeito de Deus Filho. E agora queremos falar a respeito de Deus Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E nós somos seus filhos para o adorarmos e bendizermos o seu santo nome. Nós ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, eterna e infinita, possuindo todos os atributos de uma personalidade da deidade, ou seja, da divindade, incluindo o intelecto. E eu vou precisar da ajuda do Jefferson, da Iraci, para que este trabalho se torne bonito e abençoado para a glória de Deus. E o primeiro aí eu quero que me abra em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 13. E o segundo, abra em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Queremos falar a respeito do intelecto. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 13. Quem encontrou, por favor, louvado seja Deus, pode fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 13. 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 13. As quais também falamos, não com palavras
palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém. Glória a Deus por isso. Mas ensinadas pelo Espírito, o intelecto do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo. Essa aí é a confirmação, louvado seja Deus. E em Efésios, capítulo 4 e 30, queremos falar a respeito da emoção, louvado seja Deus. Pode ler. Não especiais do Espírito de Deus, qual for selado para o dia da redenção. Glória a Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo tem emoção. O Espírito Santo, ele é intelectual. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queremos também a respeito falar da vontade. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 11. E o outro, abra para mim, Hebreus capítulo 9, versículo 14. 1 Coríntios, irmã Iraci, achou? 12 e 11. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus, repartindo a cada um como quer. Aí estamos falando a respeito da vontade do Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluias. Agora queremos falar a respeito da eternidade. Jefferson, Hebreus, capítulo 9 e o versículo 14. Pode ler. Muito mais do sangue de Cristo que pelos filhos eternos, assim mesmo se ofereceu o seu amado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Glória a Deus, pelo Espírito eterno. Louvado seja Deus, aleluia. Esse é mais um atributo do Senhor Espírito Santo, louvado seja Deus. Ele é eterno, ele tem vontade, ele tem emoção, ele é intelectual e ele é eterno. Nós queremos falar também a respeito da onipresença, louvado seja Deus. A irmã Iraci abra para mim aí em Salmo 139, do versículo 7 ao 10. E também queremos falar a respeito da onisciência. O Jefferson abre para nós Isaías capítulo 4, versículos 13 e 14. Salmo, a irmã Iraci. 139, Salmo 139, versículo de 7 a 10. E o Jefferson Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 13 e 14. Irmã Iraci, Salmo 139. Pode ler. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se quiser o Seol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém, glória a Deus. Ou seja, o salmista está dizendo que não tem aonde se esconder do Santo Espírito, do Senhor Espírito Santo, que aonde que ele esteja, para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, ele está lá, né? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também ele está lá. Se tomo, também ele está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, também ele está lá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então o Santo Espírito, ele é onipresente. Queremos também falar a respeito da onisciência. Jefferson, Isaías capítulo 40 e o versículos 13 e 14. Pode ler. Em teu Espírito do Senhor, o bom seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, e o instruiu na vereda do juízo, e ensinou sabedoria, e mostrou o caminho do bem. Glória a Deus. Aí está falando a respeito da onisciência. Que o Deus Espírito Santo, né, louvado seja Deus, ele é onisciente. Ninguém ensinou nada para ele. Ele sabe de todas as coisas. Isaías capítulo 40, versículo 13 e 14.
Eu quero falar também a respeito da onipotência. Irmã Iraci, por gentileza, Romanos capítulo 15 e o versículo 13. E o Jefferson já prepara aí para nós em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16 e o versículo 13. Irmã Iraci, Romanos capítulo 15 e o versículo 13. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pronto, irmã Iraci, achou? 15. Isso. Nós vamos falar a respeito da onipotência, do poder do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança nos enche de todo gozo e paz em força, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ou seja, o Deus Espírito Santo, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queremos também falar a respeito do atributo da verdade. João, capítulo 16 e o versículo 13, Jefferson. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas já tudo que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que ouvido. Glória a Deus. Então aí vemos também o atributo da verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, aleluia, ele vos guiará em toda a verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. É mais um atributo do Santo Espírito, aleluia, do Deus Espírito Santo, aleluia. Em todos os divinos atributos, louvado seja Deus, que nós falamos, ele é também co-igual e consubstancial com o Pai e o Filho. Mateus 28, 19, irmã Iraci, e o Jefferson fala para mim em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Vamos ver, ele é co-igual, consubstancial com o Pai e com o Filho. Mateus 28, irmã Iraci achou? 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia, ele é igual. O ser humano tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Jefferson, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Pode ler. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo é o mesmo, mas Deus é o mesmo e quem opera todo. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 6, confirmando. Amém? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Louvado seja Deus. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Louvado seja Deus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja Deus, eles são co-iguais, eles são consubstancial, louvado seja Deus, aleluia. Também aí, irmã Iraci, para nós, para confirmar, 2 Coríntios 13, 13. E o Jefferson procura para nós, Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17. Mais uma confirmação, aonde Hebreus, capítulo 10, versículos de 15 a 17. Em irmã Iraci, 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. Mais uma confirmação. Isso, 13, 13. Pronto? Confirmando. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Uma substância só. Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus.
Jefferson, Hebreus capítulo 10, versículos 15 a 17. Pode ler. Isso nos dá testemunho também o Espírito Santo, após ter dito: esta é a bênção que falei com eles, depois daqueles dias ressuscitou. Porém, no seu coração, as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também de um modo que livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém, louvado seja Deus. Também o Espírito Santo disto dá testemunho. Louvado seja Deus. Amém, irmã Iraci? Eu quero aqui que você abra para mim, por favor, Atos, capítulo 5, versículos 13 e 4, para nós confirmarmos que também o Senhor Espírito Santo, Ele é Deus. Atos, capítulo 5, o versículo 3 e o versículo 4. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos confirmar como Ele também é Deus. Atos, capítulo 5, versículo 13 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e lhe tivesse parte do peso da idade? Guardando-a não ficava para ti, e pedida não estava em teu poder? Por que formaste este desejo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém, glória a Deus. Quando Pedro exortou Ananias a respeito da parte da fazenda que era para ser entregue aos apóstolos, Ananias mentiu. E Pedro exortou dizendo: você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Deus, Espírito Santo também, diante da palavra, se confirma como Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ensinamos que um trabalho singular do Espírito Santo começou na época do Pentecostes. Louvado seja Deus. Que ele veio do Pai como? Olha só, uma promessa de Cristo. Vamos confirmar se o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, ele veio como uma promessa de Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14. Irmã Iraci já abra para nós em João 15, 26. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16 e 17, confirmando que o Senhor Espírito Santo, louvado seja Deus, o Deus Espírito Santo, ele veio através de uma promessa. E eu mandei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. Quem conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Louvado seja Deus. É o Senhor Jesus Cristo prometendo outro Consolador. Assim, quando Jesus fosse elevado ao céu, levado aos céus, ele enviaria, aleluia, o Espírito Consolador. Aí é a confirmação que Deus, Espírito Santo, ele veio através de uma promessa de Cristo Jesus, um pedido ao Pai. Irmã Iraci, 15 e 26. Mas quando vier o Consolador, eu capaz do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Louvado seja Deus. Ele veio do Pai como uma promessa de Cristo. Está aí confirmando o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para iniciar e completar a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios, irmã Iraci, capítulo 12, o versículo 13. Vamos confirmar aí, se ele veio iniciar e completar a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 13. Pode ler.
de Deus, quer gregos, quer celtas, quer vivos e todos temos delírio de Espírito. Amém? Está aí, completando a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. O campo de ação da sua divina atividade inclui, olha bem, vamos ver o campo, louvado seja Deus, da ação, da divina presença do Espírito Santo. Ele inclui convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E glorificar o Senhor Jesus Cristo e transformar os crentes à imagem do Filho de Deus. João, para confirmar, Jefferson, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, capítulo 16, do versículo 7 ao 9. E a irmã Iraciaba para nós em Atos 1:5. João 16, do versículo 7 ao 9. Para confirmar, louvado seja Deus, aleluia, que ele veio, o Deus Espírito Santo, ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 16, de 7 a 9. Mas eu vos digo a verdade, tenhamos que Jeová, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não tem. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Está aí a confirmação, louvado seja Deus, que o Deus Espírito Santo, ele viria ao mundo para convencer as nações, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. A confirmação dentro da palavra. Irmã Iraci, Atos 1, capítulo 1, versículo 5, por gentileza. Pode ler. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Amém? Ele veio batizar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Jefferson, vê para nós aí também o 2 e 4 de Atos. Ele está aí glorificando. Aleluia. Santo nome do Senhor. 2 e 4. Atos, capítulo 2 e o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passando lá em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falar. Glória a Deus. Aí o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. O Espírito Santo encheu todos que estavam naquela casa ali, naquela cidade ao lado ali, Louvado seja Deus, dentro daquela casa, olhando ao Senhor, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E mais assim, Romanos, capítulo 8, e o versículo 29. Vamos ver a imagem do Filho de Deus dos crentes. Romanos, o Jefferson já pode procurar aí, 2 Coríntios 3 e 18. Pode ler, irmã assim, Romanos. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém? 8 e 29. Vamos confirmar aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o Deus Espírito Santo, louvado seja Deus, ele veio transformar os crentes na imagem do Filho de Deus. Amém? 2 Coríntios, Jefferson. 3, capítulo 3, versículo 18. E irmã Iraci, procura para nós aí, Efésios, capítulo 2, o versículo 22. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, do Espírito. Glória a Deus. Na sua própria imagem, está aí a transformação dos crentes, confirmado dentro da palavra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, na imagem do Filho de Deus. Efésios 2, 22. Pode ler. O qual também vós juntamente
edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Todos edificados na morada, louvado seja Deus, o qual também, conjuntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Somos habitação de Deus mediante a transformação que o Espírito Santo está fazendo em nossa pessoa. Amém? Ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa sobrenatural e soberana na regeneração, batizando todos os crentes no corpo de Cristo. 1 Coríntios, para mim, para confirmar, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13. Pode ler. 12, 13. Isso. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. E é Deus quem gregos e a escravos e livres, e a todos nós foi dado viver em só Espírito. Glória a Deus. Batizando todos os crentes no corpo, daí a confirmação. Louvado seja Deus. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo também é aquele que santifica. Ele santifica, ele instrui, ele dirige e ele nos enche de poder para quê? Para o serviço. E nos cela, louvado seja Deus, para o dia da redenção. Romanos capítulo 8, versículo 9, mãe assim, e o Jefferson abra para nós 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. Romanos capítulo 8. Vamos confirmar o que foi dito. Que o Espírito Santo santifica, dirige, enche e cela. 8 e o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, que é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Só está santificado, louvado seja Deus, se o Espírito de Deus habitar em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então está aí confirmando, louvado seja Deus, aleluia. E o Jefferson, vê para nós aí. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6. Igual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei do Espírito, porque a lei não mata, mas o Espírito vivifica. Amém? O Espírito, ele vivifica, ele fortalece, ele santifica, ele dirige, ele enche de poder. Efésios capítulo 1, versículo 13, foi assim. Um, 13. Amém? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e vendo nele também filhos constelados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Louvado seja Deus. Está aí, ó, selado. Aleluia. Selado com o Santo Espírito da promessa. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Nós também ensinamos que o Espírito Santo é o instrutor divino, que guiou os apóstolos e profetas em toda a verdade para que eles estavam escrevendo a revelação. Aliás, quando eles estavam escrevendo a revelação de Deus. Qual era essa revelação de Deus? A Bíblia. Louvado seja Deus. Ou seja, o Deus Espírito Santo, ele guiou, ele orientou, ele inspirou, louvado seja Deus, aos apóstolos para que viessem escrever a Santa Bíblia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não é verdade? Cada crente possui em seu ser a presença do Espírito Santo. Aleluia! Desde o momento da salvação, desde o momento que nós levantamos a mão, nós somos selados pelo Espírito Santo. Desde o momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos selados pelo Espírito Santo, aleluia, e ficamos cheios, aleluia, e que é obrigação, daqui, que é a obrigação de todo nascido ser cheio do Espírito Santo. Vamos confirmar isso? Se nós temos que estar cheio do Espírito Santo, depois do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, Evangelho de João, Jefferson,
capítulo 16 e o versículo 13. A irmã Iraci lá novamente Romanos, capítulo 8 e o versículo 9. João, pode lá, pode ir. 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará para si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu te digo. Amém? Porque não falará por si mesmo. Louvado seja Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo, aleluia, ele vir, ele veio, ele está presente, ele está em nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Achou, irmã? Assim, Romanos 8, capítulo 8 e o versículo 9. Pode ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Efésios, Jefferson, capítulo 5, versículo 18. E a irmã Iraci, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Amém? É obrigação nossa estar cheio do Espírito Santo, estarmos avivados, estarmos alegres, louvado seja o santo nome do Senhor. Achou para nós? Pode ler. Efésios, capítulo 5 e o versículo 18. Pode ler. Não você quer que isso morreu, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Mas enchei-vos do Espírito. É preciso, louvado seja Deus, que nós venhamos andar, viver, estar cheios do Espírito de Deus em nossas vidas. E mãe assim, 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 21. Pode ler. Porque a profecia nunca foi conduzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Daí a confirmação que os homens cheios, louvado seja Deus, do Espírito Santo, foram instruídos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jefferson, mais na frente um pouquinho, a primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 20 e 27. Primeiro 2, capítulo 2, versículo 20 e 27. Versículo 27. Pode falar. 2, 27. 20 e 27. De vós possuís o sangue e reino santo, e todos têm conhecimento. 27. Quando a vós outros a unção que dele recebeis, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não falsa, permanece nele, como também ele vos ensina. Amém? Se nós estivermos no Espírito de Deus, no Espírito Santo, nós teremos ciência, conhecimento, sabedoria. Louvado seja Deus. Então é essa a obrigação que nós temos, de estar na presença de Deus, de estarmos cheios do Espírito Santo para termos conhecimento, para naquela hora, naquele momento, em que o Senhor vir arrebatar a igreja, nós possamos ser levados ao céu, para junto com o Senhor vivermos eternamente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então este é o trabalho desta noite, não é verdade? Este é um trabalho maravilhoso que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos deu, que devemos guardar em nosso coração. E na próxima terça-feira queremos estar aqui falando a respeito do homem. Antropologia, louvado seja Deus, a doutrina do homem. Terça-feira que vem nós estaremos aprendendo aqui um pouquinho do ser humano, o homem, desde o começo até os dias de hoje. E o trabalho de hoje foi a respeito do Santo Espírito, louvado seja Deus, do Deus Espírito Santo. E eu convido a igreja que venha se colocar de pé para darmos encerramento a esse trabalho com oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, na verdade, já aqui conclamando a igreja para quinta-feira,
nós estamos aqui em um culto avivado, em um culto alegre, em um culto onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se fará presente aqui conosco para alegrar os nossos corações. Louvado seja Deus. E vamos orar. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos pela grande oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui hoje, Senhor, falando de Ti, conhecendo um pouco do Senhor, Pai. Obrigado, graças te damos, Pai, em santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Obrigado, abençoa a nossa vizinhança, abençoa nossas famílias, Senhor, abençoa as nossas vidas, toma a direção, alegra cada vez mais o nosso viver, Pai. Opera maravilhas, abençoa esta igreja, Pai. Derrama a tua unção sobre as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. No sangue a força, no sangue a poder, no sangue a graça que te faz vencer. No sangue a virtude, no sangue a unção, no sangue a renovo, a libertação. No sangue a força, no sangue a poder, no sangue a graça que te faz vencer. No sangue a virtude, no sangue a unção, no sangue a renovo, a libertação. No sangue a força, no sangue a poder, no sangue a graça.